Muito bem, vamos então dar início à audiência com os órgãos representativos dos trabalhadores do Arsenal do Alfeite, a fim de abordar a respectiva situação atual e perspectivas futuras. Temos connosco a Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, na pessoa do Sr. António Manuel Pereira, Hugo Alexandre Pereira e Carlos Daniel Pulquério, e da direção do Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa, os Srs. Alexandre Antunes Plácido e o Sr. Rui Miguel Ferreirinho. Eu penso que irão dividir o tempo e penso que, para ficarem ata, que quando começarem a falar se identifiquem, está bem? Portanto, eu vou dar a palavra ao Sr. António Manuel Pereira, primeiro, e, portanto, no total dispõem de 10 minutos, vão dividir o tempo, têm 5 minutos cada um. Dou a palavra de imediato ao Sr. António Manuel Pereira. Faça favor, Sr. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Antes de mais, agradecer o facto de nos terem recebido aqui para nós podermos transmitir aqui o nosso pensamento sobre a situação do Arsenal do Alfeite. Para melhor aqui o contexto, resolvi, portanto, escrever a intervenção. O estaleiro Arsenal do Alfeite, inaugurado em 3 de maio de 1939, na altura uma referência a nível nacional e internacional na construção e reparação de navios militares e também na construção de navios mercantes, portanto, 86 anos de história. Foi este mesmo Arsenal do Alfeite, organismo da Marinha, extinguido em 31 de agosto e criada a empresa Arsenal do Alfeite S.A. a 1 de setembro de 2009, com um capital social de 32,4 milhões de euros, tendo como objetivo apetrechar e dimensionar-se para dar cabal resposta às necessidades da Marinha através de um contrato de concessão. Com esta mudança de estatuto, uma das consequências mais graves foi a redução drástica do número de trabalhadores, de 1.200 para 684. Este número ficou aquém da previsão inicial e nunca foi corrigido. Presentemente são 412 trabalhadores, com uma média de idade de 50 anos. Esta redução levou a uma perda de conhecimento enorme, pois saíram trabalhadores dos mais experientes. O capital humano do Arsenal do Alfeite é muito importante. A admissão de novos trabalhadores tem sido feita a conta-gotas, pois está balizada pelos PAUs, Plano de Atividade e Orçamento, e com as regras de entrada, por um que sai, um que entra, e pela regra do vencimento base. É necessária a admissão de mais trabalhadores. Em relação aos trabalhadores, existe uma situação lamentável, com 35 deles, que desde 2018 estão posicionados na carreira em nível inferior ao que deveriam ter, por falta de autorização governamental. Quanto às promoções vencidas, situação que as tutelas Ministério da Defesa Nacional e Ministério das Finanças não resolvem desde essa data, apesar de terem amplo conhecimento do problema através de várias exposições feitas pelos órgãos representativos dos trabalhadores do Arsenal do Alfeite sobre o assunto. Com esta mesma mudança de estatuto, estava previsto um plano de investimento de 70 milhões de euros, que permitiria adequar e capacitar o estaleiro na parte ambiental, para cumprir a legislação e normas vigentes, na parte humana, para recrutamento, formação e qualificação de trabalhadores, na parte operacional, para modernização de equipamentos obsoletos e, por fim, a nível de infraestruturas, para meios de docagem, atracação e reabilitação dos edifícios. Investimentos esses que as organizações representativas dos trabalhadores sempre têm exigido aos governos. Nada disto foi realizado. Esta falta de investimento no estaleiro, em todos estes anos, teve um impacto enorme nas suas atuais capacidades. As administrações têm passado pelo estaleiro, têm, cada uma delas, e dentro dos seus pontos de vista, apresentado planos de investimentos para colmatar as dificuldades descritas anteriormente. Um dos investimentos mais importantes é a aquisição de um novo meio de docagem, pois os meios existentes no AA, doca seca, doca flutuante e plano inclinado, este que se encontra sem condições de segurança nem capacidade para alar os novos navios da Marinha, têm-se revelado insuficientes. Esta situação leva a que o único meio disponível para todas as classes de navios da Armada seja a doca seca. Veja-se o exemplo das reparações dos submarinos da classe Tridente. A falta de um meio próprio de docagem obriga a que as mesmas sejam efetuadas em doca seca, mantendo a mesma ocupada durante muito tempo e inviabilizando, assim, docagem de outros navios, tendo o arsenal de recorrer a meios externos. Esta situação já estava bem identificada desde que foi tomada a decisão de se reparar os submarinos classe Tridente no Arsenal do Alfeite.
Sempre foi defendido pelos trabalhadores a sua aquisição dos submarinos, que as suas manutenções deveriam ser realizadas no nosso estaleiro com meio próprio. Essa decisão permitia ao estaleiro obter alguma capacitação e nível de ferramentas e informação técnica. Sobre os novos meios do Carem já fomos confrontados com diversas opiniões. Prolongamento da atual doca seca teve tudo pronto para avançar, mas foi travada por falta de investimento. Aquisição ao lugar de uma doca flutuante, um ciclolift e outros. Os que os trabalhadores exigem é que, de uma vez por todas, tome uma decisão nesta matéria, numa altura em que a Marinha se prepara para receber novos meios e se fala de aquisição de novos fragatas. Mostramos a nossa estranheza quando são os concorrentes a dizer que têm para investir no Arsenal do Alfeite, milhões para investir no Arsenal do Alfeite e disponibilidade para criar uma nova empresa. Outro investimento importantíssimo é a nível das questões ambientais, do licenciamento industrial, que necessita de renovação da licença industrial. Temos sido sujeitos a coimas nestes anos. É necessário construir uma estação de tratamento de águas residuais industriais e o aumento da cota das chaminés e outros. Este investimento é também necessário a nível de segurança de equipamentos e autoproteção. Finalizamos mostrando estranheza pelo facto de, desde 19 de julho de 2024, o Conselho de Administração estar incompleto. Deixamos aqui um apelo por um arsenal do Alfeite público ao serviço da Marinha e do país. Eu disse. Muito obrigado, Sr. António Pereira. Dou agora a palavra ao Sr. Alexandre Plácido. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e também em nome do STEFAS, Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa, os nossos agradecimentos pela concessão desta audiência e muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e demais presentes. A exposição que o António Pereira fez em nome da Comissão de Trabalhadores, como é óbvio, o nosso sindicato subscreve inteiramente. O que eu posso acrescentar é que, de facto, é lamentável. Pensamos que é até das situações mais lamentáveis que se vivem em Portugal. O facto de, desde 2009, já terem passado pelo poder, contando com o atual, obviamente, 9 governos, desde que o Arsenal do Alfeite foi empresarializado, e nada foi feito para resolver os problemas que aquele estaleiro tem e, sobretudo, não foi canalizado para ali nunca o investimento que é necessário. E deixem-me dizer-vos que, perante até as verbas que estão a ser disponibilizadas para a defesa, verbas muito substanciais, está agora na ordem do dia a aprovação de um plano por Bruxelas de facilitação de empréstimos no valor de 5,8 mil milhões de euros. E que fazemos votos para que, de facto, esta verba seja, alguma desta verba, seja canalizada para aquilo que é necessário, que é modernizar, reequipar e reforçar o quadro de pessoal do Arsenal do Alfeite para que o Arsenal possa continuar a desempenhar o papel que sempre desempenhou e que é um papel que para nós o Arsenal do Alfeite é parte integrante da nossa soberania nacional. E assim se deve manter, frisando também que a nossa opinião é a de que o Arsenal do Alfeite jamais deve deixar de ser 100% público, nem há razão nenhuma para isso, porque aquilo que falta ali é que se cumpram, no fundo, as premissas que nunca foram cumpridas a quando da passagem à sociedade anónima, e é que haja vontade política por parte do Governo em fazer o investimento necessário. Em relação à questão das promoções, que o meu camarada António Pereira aqui falou, é outra situação também lamentável, que é uma situação algo complexa, que já foi até relatada nesta Comissão de Defesa em novembro de 2023, creio que foi a data da audiência. Na altura, penso que foi com o grupo de trabalho, e que tem a ver com o seguinte, portanto, houve, como todos sabemos, restrições impostas no chamado período da Troika. Essas restrições começaram a ser levantadas a partir de uma certa altura, nomeadamente
com a aplicação do Orçamento de Estado para o ano 2018, foi permitida novamente a prática de atos de valorização e acréscimos remuneratórios resultantes de alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões, mudanças de nível ao escalão e ainda de promoções. Ora, na altura, o regulamento de carreiras do Arsenal do Alfeite previa, de facto, promoções. Hoje em dia há um novo regulamento de carreiras que não o faz, prevê apenas progressões, mas na altura, de facto, havia a previsão para a transição entre certos níveis remuneratórios, portanto, era considerada uma promoção. O que é que acontece? Houve este descongelamento, mas as promoções ficaram na mesma dependentes da autorização da tutela ou das tutelas. Autorização que nunca foi concedida ao longo de, já vamos em 5 governos desde 2018, e este problema, não conseguimos resolver este problema, apesar de inúmeras exposições aos governos, ao Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro das Finanças, ao Sr. Ministro da Defesa, evidentemente, e termino por dizer que este problema foi até identificado claramente pela própria administração do Arsenal do Alfeite, que no Plano de Atividades e Orçamento 2022-2024 referiu, na sua página 45, expressamente, e passo a citar, depara-se ainda a Arsenal do Alfeite S.A. com a necessidade de regularização interna do processo de promoções de 42 trabalhadores. Posso aqui fazer um parênteses para dizer que à data são apenas 35. Peço que conclua, se faz favor. Vou já concluir. Este processo teve o seu início em 2018, quando o descongelamento fazia de carreiras, encontrando-se o mesmo em fase de esclarecimento junto do Ministério das Finanças. Salienta-se que este processo é de todo relevante, considerando-se não só a evolução na carreira dos trabalhadores abrangidos, para além de se firmar numa expectativa dos mesmos. Com verba prevista, inclusive, neste plano de atividades para regularizar a situação, até hoje temos esta situação por resolver, que atualmente, como disse, circunscreve-se a 35 trabalhadores. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Alexandre Plácido. Vamos então dar início à discussão. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Roque. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto tempo é que eu disponho? 5 minutos. 5 minutos. Começo por cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores e do Sindicato Stefas e dizendo que, para nós, o Arsenal do Alfeite é e sempre foi e continuará a ser, e por maioria de razão no futuro continuará a ser, uma infraestrutura estratégica do Estado e que o contributo dos trabalhadores é central para o funcionamento do mesmo e também para a defesa nacional. E que o Arsenal do Alfeite não deve continuar a ser um problema para gerir, mas antes um ativo estratégico para valorizar, tendo em consideração, digamos, a nova perspectiva daquilo que é a defesa nacional e num quadro europeu de reforço da capacidade estratégica europeia de defesa. E no que diz respeito concretamente à Marinha, que não existe uma Marinha moderna sem um arsenal forte, capacitado e, acima de tudo, eu diria, com trabalhadores motivados. E digamos que a visão que o Governo tem e que a maioria tem é no sentido de que o Governo se pretende transitar de uma relação historicamente ambígua para uma parceria institucional clara, previsível e cooperativa. Eu devo dizer a este propósito que eu tenho vindo a acompanhar, também em conjunto com o Sr. Deputado Bruno Vitorino, e pelo facto de sermos oriundos do Distrito de Setúbal, a questão do Arsenal do Alfeite ao longo do tempo e, digamos, como o estaleiro, em virtude das decisões dos governos, e maiormente dos governos do Partido Socialista, tem passado ao lado daquilo que é o seu desenvolvimento e, com isso, as sinergias que sempre teve com a Marinha de Guerra Portuguesa. Vejo, por exemplo, a questão do ThyssenKrupp Marine Systems e da possibilidade das reparações, da manutenção, não só dos submarinos portugueses, como um conjunto de submarinos idênticos de outras marinhas europeias ali poderem ser feitos, e o facto de a doca seca e a sua capacidade nunca ter permitido que isso se pudesse efetivar. E, portanto, nesse sentido, é importante assegurar uma estabilidade financeira e evitando círculos de incerteza que penalizam a todos. E, portanto, uma nova visão
visão estratégica relativamente ao estaleiro e à sua relação com a Marinha de Guerra Portuguesa é absolutamente essencial. Uma renovação que deve ser feita com critérios, previsibilidade e compatibilidade orçamental, e a possibilidade de garantir um acompanhamento político próximo e abertura permanente ao diálogo. O Arsenal faz parte da visão estratégica para a defesa nacional e esta mudança de ciclo faz-se com planeamento plurianual e sustentabilidade. E, portanto, nesse sentido, as preocupações que vocês aqui trouxeram são também as nossas preocupações, no sentido de que assegurar a importância do estaleiro, assegurar a sua simbiose, eu diria, com a Marinha de Guerra Portuguesa, no apoio ao seu funcionamento, à manutenção dos seus navios e também a que possa expandir a sua capacidade para outras marinhas de guerras e as novas embarcações, os novos navios que a Marinha terá e também, no caso dos submarinos, que aquela parceria que foi criada com a ThyssenKrupp se possa efetivar em instalações que sejam minimamente capazes de dar resposta a isso, porque sabemos que os trabalhadores têm essa capacidade técnica e também essa motivação e essa vontade. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Todos os grupos parlamentares dispõem de 5 minutos e depois, para encerrar, a entidade convidada terá novamente 10 minutos. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, do Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores representantes da Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, senhores representantes do Sindicato de Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa, senhores deputados, o Arsenal do Alfeite é um pilar essencial da capacidade de defesa marítima de Portugal. Sempre foi e continua a ser uma infraestrutura crítica para garantir a manutenção e reparação e a prontidão operacional dos meios navais da Marinha Portuguesa. Quando o Arsenal do Alfeite não consegue responder atempadamente, não estamos perante um problema administrativo, estamos antes perante um risco real para a prontidão da frota e para a autonomia estratégica do país. E é precisamente por essa razão que o Chega apresentou, no âmbito do Orçamento de Estado para 2026, uma proposta clara e assumida, dar início ao processo de reintegração do Arsenal do Alfeite na estrutura orgânica da Marinha Portuguesa. Esta proposta não nasce de uma visão ideológica, nem sequer de um preconceito contra modelos empresariais. Nasce da evidência acumulada ao longo de mais de uma década. A transformação do Arsenal em sociedade anónima, em 2009, não concretizou os objetivos que lhe foram atribuídos. Não aumentou a eficiência, não garantiu a autonomia financeira sustentável e não assegurou o investimento estrutural necessário. Pelo contrário, assistimos à degradação progressiva da capacidade de resposta, tempos de reparação excessivamente prolongados, carências graves ao nível dos recursos humanos e materiais e uma situação financeira que chegou ao ponto de obrigar ao recurso a empréstimos para pagamento de salários. Estas dificuldades têm impactos diretos na prontidão dos navios da Marinha, forçando frequentemente recurso a estaleiros externos, com custos mais elevados e perda de controle operacional. Quando a Marinha é, na prática, o cliente quase exclusivo do Arsenal do Alfeite, torna-se legítimo questionar se faz sentido manter uma separação orgânica que introduz camadas adicionais de burocracia, ineficiência e desresponsabilização. A reintegração do Arsenal na estrutura da Marinha permitiria alinhar diretamente os recursos humanos e materiais com as necessidades operacionais, reforçar a formação contínua e a valorização dos trabalhadores, assegurar maior previsibilidade no planeamento da manutenção naval e garantir controle estratégico direto sobre uma capacidade absolutamente essencial do Estado português. Dito isto, passaria então a colocar-vos algumas questões. Que avaliação fazem os trabalhadores do impacto de transformação do Arsenal do Alfeite em sociedade anónima de capitais públicos, nomeadamente ao nível da gestão, dos recursos humanos, do investimento em infraestruturas e da capacidade de resposta às necessidades da Marinha? Que medidas concretas entendem ser necessárias para reforçar as qualificações, a retenção de conhecimento e a valorização profissional? Qual é a posição dos trabalhadores relativamente à eventual reintegração do Arsenal do Alfeite na estrutura orgânica da Marinha Portuguesa e que vantagens ou riscos identificam para a sustentabilidade da empresa, para a autonomia estratégica nacional e para os próprios trabalhadores?
E tendo em conta que a Fincantieri, que é o que tudo indica, será o fornecedor das novas fragatas, manifestou disponibilidade para investir no arsenal do Alfeite, de que forma os trabalhadores avaliam esta oportunidade e que garantias consideram essenciais para que estes investimentos se traduzam em modernização efetiva, emprego qualificado e reforço duradouro das capacidades nacionais? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, queria naturalmente agradecer a presença da Comissão de Trabalhadores da Arsenal do Alfeite S.A. e também da direção do Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa. É um gosto tê-los convosco num momento em que muitas das decisões que o Governo português tomará nos próximos anos influenciarão decisivamente o lugar e o papel e a dimensão do Arsenal do Alfeite. E por isso queria dirigir as minhas perguntas essencialmente aos programas que conhecem ou não sobre o presente e o futuro e àquilo que consideram fundamental que seja garantido nos próximos anos para que essa oportunidade seja aproveitada e não desperdiçada. E a minha primeira pergunta é precisamente sobre, para saber que contactos é que existiram entre a Comissão de Trabalhadores, nomeadamente, e o Conselho de Administração desde a sua nomeação e como é que têm sido identificadas as necessidades, essencialmente de recursos humanos, da vossa parte, para abraçar os desafios que se apresentam diante de nós. A segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com o facto de querer saber se existem ou não situações de precariedade que hoje ainda se mantenham, depois de diversos programas que procuraram enfrentar esse problema, se ainda existem ou não essas situações de precariedade, se do vosso ponto de vista existe ou não um excessivo recurso, quer subcontratação, quer a trabalho suplementar por parte dos trabalhadores e, no fundo, como é que relacionam os recursos humanos que hoje existem com o trabalho que hoje existe. Finalmente, gostava de vos perguntar um pouco mais sobre o futuro, para saber se, de acordo com o que disse o Sr. Ministro da Defesa Nacional, quando nomeou a nova administração, em que se previa a apresentação com o caráter de urgência de um plano estratégico e de investimento, gostaria de saber se ele foi discutido convosco nas dimensões que dizem respeito à necessidade de recursos humanos, ao investimento que deve ser feito nos recursos humanos, à formação que os recursos humanos necessitariam de ter para a tal concretização do plano estratégico. Para o Partido Socialista, esta oportunidade, tendo em conta os vários dossiês que estão em cima da mesa, não apenas o de reforço da defesa, mas também tudo o que diz respeito à expansão da plataforma marítima, traz um conjunto de desafios ao trabalho do Arsenal do Alfeite, mas também uma oportunidade de uma enorme dimensão que gostaria de saber do vosso ponto de vista e do ponto de vista das condições necessárias para a concretizar em matéria de trabalhadores e recursos humanos, o que é que está feito e o que é que falta fazer. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os seus representantes da Comissão de Trabalhadores e do Sindicato. Dizer-lhes que, naturalmente, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do CDS, fazer-se alguma coisa de substancial em relação ao Arsenal do Alfeite é fundamental. E isso não é por acaso, tem a ver com um histórico que aqui nos trouxeram e que eu, às vezes, fico pasmado a ouvir certo tipo de intervenções que parece que se aterrou agora ou que o Arsenal começou agora e que não há questões estruturais que tenham de ser consideradas. A primeira medida que este Governo tomou na área da defesa foi relativamente ao Arsenal do Alfeite e, infelizmente, não foi relativamente a nenhuma reforma profunda do Arsenal, nem à resolução de nenhuma questão estrutural, fosse das infraestruturas, fosse até de questões de carreiras dos trabalhadores. Foi uma injeção de capital para pagar salários. E, portanto, foi esta a situação que foi encontrada. Relativamente à questão estrutural e do investimento, os senhores tiveram também a oportunidade de dizer o que é que não se fez de investimento para permitir que houvesse uma capacidade instalada no Arsenal
para que ele pudesse ter essa capacidade de resposta e essa dimensão que são essenciais. Sem haver atividade, obviamente tudo o resto fica condicionado e, portanto, é preciso garantir as condições para que haja investimento, esse investimento gera atividade e que possamos discutir depois todas as outras questões, que são questões importantes, sobre a natureza jurídica, sobre a organização, sobre as questões das carreiras, tudo isso, estabilizar o arsenal para que isso seja possível. É essa a lógica que o CDS subscreve naquilo que tem sido apresentado pelo Governo. Temos, e o conhecimento que temos e daquilo que o Governo nos foi transmitindo aqui em audições anteriores, há um plano de investimento para alguns dos investimentos que referiram e que são os investimentos mais na infraestrutura, e, portanto, que isso está planeado. Há uma necessidade de capacitação adicional do arsenal, e aí de dar um salto qualitativo no que tem a ver com um investimento mais no domínio da eficiência e da inovação tecnológica, porque se considera que isso é essencial para o arsenal voltar, não é continuar a estar, porque infelizmente perdeu isso, voltar a estar na linha da frente naquilo que é a sua atividade, e esse investimento, obviamente, que através de orçamento de Estado e de verbas regulares não é possível e tem que ser encontrado a forma de o conseguir financiar. O Governo está a trabalhar nisso. Como sabemos também, este investimento vai ter uma componente que virá do instrumento SAFE, que neste momento está a ser desenvolvido no contexto da União Europeia, e, portanto, aquilo que do nosso ponto de vista é essencial, e aí é a pergunta que vos fazemos também, é que todo este trabalho seja alinhado e seja discutido também convosco, e que haja um alinhamento, como já disse anteriormente, nesse sentido, com uma confiança que, discutindo-se, como dizia, às vezes as soluções institucionais, discutindo-se eventualmente até soluções de capital, mas que no passado se fez noutras áreas também, no sentido de preservação das capacidades industriais e das capacidades de reparação nacionais nos diferentes ramos das Forças Armadas, para que o conseguirmos, neste caso, no âmbito da Marinha, no âmbito da reparação naval, e, portanto, conseguirmos viabilizar todo este investimento que é necessário para garantir a estabilidade do arsenal do Alfeite. É essa a nossa posição e é nisso que nos empenharemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Partido Comunista. Sr. Deputado Alfredo Maia, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento especialmente os nossos convidados das organizações representativas dos trabalhadores do Arsenal do Alfeite. Eu gostava de começar por recordar que o PCP sempre rejeitou a empresarialização do Arsenal, a sua transformação em sociedade anónima, e sempre tenha manifestado preocupação, até com o risco de vir a ser privatizada no todo ou em parte. E, por isso, o PCP entende que o Arsenal deve ser reintegrado na Armada como órgão da execução de serviços justamente no âmbito da Armada e como mais um instrumento de garante da soberania nacional, como, aliás, os senhores representantes das ORT aqui também salientaram. E, por isso, só para não ir mais atrás, ainda no recente processo orçamental do orçamento para o ano que já está em vigor, o PCP apresentou uma proposta de alteração ao orçamento no sentido da reintegração do Arsenal na Marinha. Essa proposta foi rejeitada pelo PSD e pelo CDS e teve a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal. Naturalmente, que esta proposta visava também preservar integralmente os direitos dos trabalhadores civis. Bom, a verdade é que desde a criação da empresa, em 2009, como bem referiram, os problemas agravaram-se. E, não obstante terem sido assinados 70 milhões de euros para investimentos, a verdade é que pouco ou nada foi feito. Eu já agora gostaria que nos dissessem aqui o que é que desse bolo foi aplicado e em quê. De
designadamente em termos do processo industrial, em infraestruturas de docagem, atracagem, etc., para o cumprimento das normas ambientais, para o cumprimento de normas de segurança e também para resolver um problema, a nosso ver, muito preocupante, que é a falta de trabalhadores, e os senhores referiram aqui, o Arsenal passou de cerca de 1.200 trabalhadores para 412 na atualidade, com uma falta de rejuvenescimento também preocupante, uma vez que a idade média é de 50 anos, e como bem referiram, com um número apreciável de trabalhadores claramente, com as carreiras claramente congeladas. E, portanto, em relação ao número de trabalhadores, gostava de que nos explicassem quantos trabalhadores são necessários, já agora com que perfis e para que tarefas. Bom, a verdade é que o Governo tem prometido muitas coisas, ainda há pouco o Sr. Deputado João Almeida referiu os compromissos do Governo, mas eu gostaria que nos trouxessem o vosso testemunho como representantes dos trabalhadores, e nomeadamente a Comissão de Trabalhadores, com as competências legais que as comissões têm, que testemunho é que nos dão do que realmente a tutela está a fazer no Alfeite. E, finalmente, gostaria de saber se têm reunido, além do Conselho de Administração, também com a tutela, e que respostas é que têm tido às vossas preocupações, quer no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores aqui enunciados, quer em relação às perspectivas do futuro. E disso, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, tem novamente 10 minutos, pergunto se vão dividir os tempos, de igual modo. Muito bem. Então, tem a palavra o Sr. António Pereira, faça favor. Não estamos muito habituados. Da parte da Comissão de Trabalhadores, agradecemos as vossas questões. De facto, há aqui deputados que nós, no meu caso, portanto, também já antes de 2009, portanto, tenho o gosto de conhecer. O deputado Pedro Roque da Almada, tivemos algumas vezes também reuniões. O deputado Bruno Vitorino também conhece bem o Arsenal, também já esteve em visita ao Arsenal. Aqui, o que nos cumpre aqui dizer é que, de facto, de uma vez por todas, e nós achamos que este é o momento ideal, se devia de tomar uma posição sobre o Arsenal do Alfeite. Portanto, uma das posições que a gente, de facto, concorda, e sempre o dissemos, não é a integração da Marinha. Porque senão, se vocês virem, é uma dificuldade o Arsenal, com uma empresa que tem que se autossustentar para poder viver, e tendo a Marinha, o cliente, que também tem as suas dificuldades financeiras, que são enormes. E depois estamos sujeitos a fazer trabalhos, e esses trabalhos não podem avançar porque falta de determinadas situações, depois é porque falta de subselentes. Portanto, é muito difícil, de um momento para o outro, os navios têm avarias, solicitam-nos muitos SRUs, portanto, muitas reparações urgentes, e isso faz também ter uma enorme dificuldade da própria gestão da empresa. A empresa, nós temos, eu aproveito para ir respondendo aqui a todos os senhores deputados, mais ou menos aqui com esta intervenção, nós temos, portanto, reunido, tem sido com todas as administrações, portanto, os trabalhadores têm reuniões periódicas, mensais, sempre que possível, desde que não haja impedimentos, com as diversas administrações, com esta é a mesma situação, e que nos transmitem, de facto, estas dificuldades também que eles têm em poder planear e organizar. Existindo mesmo este plano plurianual para as reparações, ele depois é muito difícil na prática portanto, executar. Portanto, nós sempre dissemos que o Arsenal devia ser parte integrante da Marinha, e deixo só aqui uma parte. Quando se andava a preparar esta mudança de estatuto do Arsenal, tivemos em Portugal a visita dos estaleiros da Holanda, que tinham um modelo idêntico ao nosso, e chegaram à Holanda, porque tivemos trabalhadores nossos que foram lá por causa das fragatas holandesas, e que chegaram à Holanda e viraram porque o Arsenal é que trabalhava bem com a Marinha Portuguesa, porque assim é que era o melhor método de trabalho. Em Portugal não se entendeu assim, pronto, foi-se para outro caminho. Quanto à questão o Sr. Deputado João Almeida falou na questão dos empréstimos. Cumpre dizer que o Arsenal, com a outra anterior administração, teve também que fazer, no ano de 21-22,
fazer empréstimos bancários. Só que era aqueles empréstimos que ao final do ano tinham que ser pagos, e eles foram pagos. No ano de 23 não foi preciso fazer empréstimo bancário. E as relações do Arsenal com a Marinha, lá está até sempre depende de quem é o diretor de navios, é muito complicado. E então, o que é que acontece? Em finais de 23 as coisas não começaram outra vez a não correr bem, e quando o atual governo toma posse, nós tivemos reunião com o seu secretário de Estado da Defesa, com o seu ministro, já lhe enviámos 2 pedidos e ainda não teve disponibilidade para nos receber. A questão é que o Arsenal, nessa altura, o seu ministro teve de facto de enviar 2 vezes verba, mas o Arsenal estava em crédito da Marinha 3 milhões de euros de trabalhos executados. As relações que aquilo entra de uma maneira que depois... Ou seja, não há dinheiro para pagar os salários, de facto, não é? Mas havia 3 milhões de euros de trabalho executado que não foi disponibilizado na altura. Quanto ao quadro de pessoal, é evidente que nós precisávamos de mais trabalhadores e era urgente, já era urgente há muito tempo. Porquê? Porque os trabalhadores que se reformam são aqueles trabalhadores com o conhecimento. Quando foi desta passagem, não houve o cuidado também de salvaguardar que não fossem os trabalhadores com mais conhecimento. E foram muitos trabalhadores com muito conhecimento. Agora, o que é que está a acontecer? Nós estamos a conseguir reter agora trabalhadores, que era uma coisa que há uns 3 anos não se conseguia, mas agora estamos a conseguir reter os trabalhadores e estamos minimamente a tentar passar o conhecimento, mas já vamos muito tarde, porque já devia ter sido feito há muito tempo, porque as pessoas que reformam são tudo pessoas com 40 e tal anos de casa e com muito conhecimento. Portanto, devíamos de... A quantidade de trabalhadores necessários também tem a ver com a questão das nossas condições de trabalho. Né? Porque, por exemplo, a gente reparar o submarino, neste momento, se tivermos a reparação do submarino, nós perdemos capacidade de poder reparar os navios, porque ficamos com muita gente, muitos trabalhadores afetos. O senhor deputado também tinha perguntado, não há pessoas com precariedade, portanto, isso também já tinha sido feito anteriormente, tinha sido corrigido, os trabalhadores entram, são avaliados e ao fim de um ano têm passado para o quadro. Necessidade de muito trabalho extraordinário, de facto, quanto menos trabalhadores existe, não é? Mais trabalho extraordinário é preciso e em alturas pontuais depende das reparações. Nós também vamos começar agora com a MLU, reparação das fragatas classe Vasta Gama. Portanto, há aqui esta ideia de quando é preciso temos que fazer trabalho extraordinário. Quanto ao Sr. Deputado Alfredo Maia, de facto, e também já tivemos várias vezes reunidos e aqui também na questão da Comissão de Defesa, da questão do bolo dos 70 milhões nunca foi nada investido. Portanto, a parte que era capital social foi, e a outra parte, antes de 2017, teve que socorrer Viana do Castelo, com 17 milhões de euros, e quando estes 17 milhões de euros vieram em 2017, foi quando começou a fazer a preparação do carro os submarinos no Arsenal. Estava tudo preparado para se prolongar, diziam que era a ideia certa, prolongar a doca seca. Estava tudo pronto, contratos tudo pronto, mas o capital não foi disponibilizado e daí nós temos uma carência enorme de infraestruturas. As atuais estão degradadas, é um estaleiro com 86 anos, muitas das oficinas são dessa época. Até pelas estradas se nota que em alguns precisávamos de tapar os buracos, os PRs, ou seja, há de facto uma necessidade de uma vez por todas, esse aqui o nosso apelo, é que o Governo de facto olhe para o Arsenal e invista no Arsenal. Esta oportunidade das fragatas novas pode ser contrapartida, já tivemos isso também com os submarinos, em que houve formação e tudo, pode ser uma boa oportunidade, mas continuamos a achar que o estaleiro devia manter sempre na esfera pública e com uma ligação enorme com a Marinha. Muito obrigado. Dar nota que ainda dispõe de 3 minutos. Faça favor. Então, muito rapidamente, eu vou tentar aqui abordar as questões que podem ter ficado. Portanto, começando pelo Sr. Deputado do Chega, a avaliação do impacto que temos da passagem à sociedade anónima, obviamente, é negativa, e a dos trabalhadores também, porque a situação do Arsenal, que em 2009 já não era a melhor, agravou-se exponencialmente desde a passagem à sociedade anónima. As medidas concretas que propomos,
penso que até já tinham sido referidas nas nossas intervenções iniciais, são investimento para modernização e reequipamento, portanto, para a recuperação das infraestruturas, para o reequipamento que já foi aqui pormenorizado até pelo meu camarada da Comissão de Trabalhadores e para a admissão de pessoal em número suficiente, em volume suficiente para assegurar não só o serviço, como a transmissão de conhecimentos. Quanto a uma questão que faço aqui coro com a Comissão de Trabalhadores, em nome do sindicato, a reintegração na Marinha, a possibilidade que foi aqui falada pelo Sr. Deputado do Chega e também pelo Sr. Deputado do PCP. Os trabalhadores do Arsenal do Alfeite o que querem, e nós subscrevemos, é um Arsenal do Alfeite que continue 100% público. Evidentemente que a reintegração na Marinha garantiria isso e eu penso que seria uma solução bem recebida. Os investimentos dos possíveis fornecedores das fragatas é evidente que serão bem-vindos por todos nós, representantes e trabalhadores. Agora, é necessário que esses investimentos sejam em termos de contrapartidas e que não seja um movimento para outras coisas, como, por exemplo, para a aquisição de capital do Arsenal do Alfeite, algo com que nós estaríamos completamente contra, pelas razões já apresentadas. A senhora deputada Mariana Vieira da Silva colocou questões que já foram respondidas aqui pelo António Pereira em relação ao plano estratégico. Nós temos algum conhecimento deste plano estratégico que foi elaborado, mas ele apresenta um leque de soluções que são diversas. E uma das que apresenta, e que nós estamos contra, é a possibilidade de abertura do capital do Arsenal. Mas também prevê a situação do Arsenal continuar 100% público, nem que para isso seja necessário ter um estatuto de exceção. E aproveito para dizer que se há, de facto, uma unidade, um estabelecimento, um estaleiro que tem, de facto, estatuto de exceção já na prática, é o Arsenal do Alfeite, pelo papel que desempenha. Em relação a outras questões colocadas, o Sr. Deputado do CDS falou aqui na questão dos empréstimos, o António Pereira já respondeu a isso. Em relação a diálogo, o que foi também colocado pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, o que podemos dizer é que não tivemos ainda, nem no governo anterior, nem no atual, apesar de insistentes pedidos, a reunião solicitada ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, nós ainda não conseguimos reunir com o Sr. Ministro da Defesa Nacional com estas questões todas na agenda. Tivemos, no anterior governo, uma única reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional. Portanto, ambos estes senhores continuam a ser os mesmos no atual governo. Portanto, o Sr. Nuno Melo e o Sr. Castelo Branco, como Secretário de Estado, portanto, têm conhecimento do problema, porque os temos apresentado os problemas por escrito, têm vários pedidos de reunião reiterados dirigidos ao Ministro da Defesa Nacional e tivemos uma única reunião muito breve no governo anterior com o Sr. Secretário de Estado Castelo Branco, basicamente para nos dizer que não nos podia adiantar muito porque a pasta do Arsenal estava pessoalmente com o Sr. Ministro da Defesa. Obrigado. Muito bem, damos assim por concluída esta audiência. Resta-me agradecer a vossa presença. Muito obrigado por terem vindo à Comissão de Defesa Nacional e desejar-vos uma continuação de uma boa tarde. Muito obrigado a todos. Obrigado.